vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Hora de voltar, canção de Leia e Sônia. Hora de voltar para Deus, para a igreja, para a vida, para a oração, para a família. Daqui de cima, tudo é lindo ao se ver. Olhando de cima, nada há para temer. As luzes que brilham, a brisa soprando, a vida que passa e eu só admirando. Quem tudo olha, quase sempre nada a ver. Extasiar-se não é a medida do crer. Sob as luzes que brilham, quanto pranto, quanta dor. Muitas vidas são ceifadas numa entrega de amor. Digo ao meu coração, só se encante com a luz, se o seu brilho reflete a figura de uma cruz. Digo ao meu coração, só se encante com a luz, se o seu brilho reflete a figura de uma cruz. Como em Betânia, antes de ao céu voltar, Jesus dos céus, abre o Espírito, vai falar. Comecem por Jerusalém, em meu nome vão a todo chão. Digam a toda criatura, está em mim a salvação. Daqui de cima, tudo é lindo ao se ver, mas a planície chegou a hora de descer. Um coração novo, vigor e alegria, Senhor do Senhor, uma eterna epifania. Digo ao meu coração, só se encante com a luz, se o seu brilho reflete a figura de uma cruz. Digo ao meu coração, só se encante com a luz, se o seu brilho reflete a figura de uma cruz. Hora de voltar. E antes de começar a canção, eu dizia: hora de voltar. Voltar para a igreja, voltar para a oração, voltar para a Santa Missa, voltar para a família, voltar para Deus, voltar para a vida.
está na hora de nós redimensionarmos a nossa vida outra vez. Sem medo, sem neura, sem pânico, sem aflição. A vida está à nossa espera, com cuidados, óbvio. Eu não sou insana, eu tenho juízo, eu quero viver, mas há muitas coisas que já poderiam estar em outro ângulo da nossa vivência no dia a dia. Mas voltando à canção, que se chama Hora de Voltar, e a gente começa cantando daqui de cima, tudo é lindo ao se ver. No ano de 1978, direto do túnel do tempo, eu estava fazendo um retiro de um mês, todo o mês de janeiro, lá no Sumaré, no Rio de Janeiro, onde residia o nosso saudosíssimo e muito querido Dom Eugênio Salles, irmão do nosso já emérito arcebispo aqui de Natal, Dom Heitor de Araújo Salles. E eu estava com muitas outras pessoas participando desse retiro de um mês. E quem era o pregador era Dom Carl Joseph Homer. E lá no meio eu fiz essa canção. O Sumaré é um bairro muito alto e a gente olhando lá para baixo via os carros desse tamaninho, as lâmpadas dos postes menor ainda. Uma pessoa ou outra que a gente via caminhando era um pinguinho. Então, de repente, a canção que composta diz assim, daqui de cima. Quando a gente está de cima, gente, quando a gente está numa boa, tudo é lindo ao se ver. Ninguém me atinge, nada me maltrata, nada me perturba, eu estou por cima. Tudo é lindo ao se ver. Olhando de cima, nada há para temer. As luzes que brilham, a brisa soprando no alto lá daquele grande Sumaré, a vida que passa e eu só admirando, né, Sônia? Porém, quem tudo olha, a gente só fica olhando, mas não se detém. Quase sempre nada a ver. Extasiar-se não é a medida do crer. Isso não significa que eu creio. Oh, que lindo! Ai, me arrepiei! Ai, tô tremendo! Isso não é a medida do crer. Porque quantas pessoas têm a vida ceifada, como diz a letra, não é, Sônia? A vida é ceifada, dores acontecem, mortes acontecem, prejuízos acontecem, atropelamentos acontecem. É isso. Por isso, é sempre a hora boa de voltar, quando a gente está achando que está muito por cima, muito extasiado, muito impenetrável. Hora de voltar. Aliás, Leia, quando a gente dá essa parada, como ela deu essa parada, quando ela conta a história que estava naquele retiro, ela vai também se enchendo, sendo preenchida pelo amor de Deus, pelo entusiasmo, aumentando a fé. Então é preciso que quando a gente está cheio, assim acontece também na vida da gente, quando a gente reza, quando a gente vai à missa, quando a gente participa de um aprofundamento, quando a gente está mais cheio de Deus, aí é que é a hora de descer a planície. Aí é que é a hora de ir para a vida. Ali uma das estrofes diz isso, que antes de Jesus voltar ao céu, da sua ascensão, ele disse aos discípulos, desçam a planície, voltem para Jerusalém, digam a todas as criaturas que está em mim a salvação. É isso? E a canção diz isso. Porque a gente olhando de cima, a gente não avalia quanta dor, quanto sofrimento, quantas lágrimas há naqueles carros que passam, naquelas pessoas a pé, nos ônibus que passam. Então, quanto mais cheios de amor, do amor de Deus dentro de nós, quanto mais cheios tivermos, a gente mais responsabilidade tem de distribuir esse amor com quem está ao nosso lado, às vezes dentro da casa da gente. Às vezes a gente vai para a igreja, meus irmãos, lá fica num clima, num ambiente, num coração cheio de amor, e quando chega em casa já é outra pessoa. E é preciso que a gente demonstre, onde quer que estejamos, o amor de Deus que está dentro de nós. Então, dentro de nós, a Bíblia diz isso, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se estamos cheios de Deus, é preciso distribuir esse amor e fazer como Jesus mandou e Leia colocou nessa canção. Digam a toda criatura que está em mim
a salvação. E é esse o desejo nosso aqui do Retalhos da Vida hoje. De distribuirmos com vocês, de interagirmos, de aprendermos com vocês, com a palavra de Deus, nos deixando usar pelo Divino Espírito Santo para que a gente realmente consiga penetrar no mais profundo do seu coração. Essas palavras que vamos refletir no programa de hoje, elas precisam encontrar em nosso coração o acolhimento, senão não acontecer. Então, o acolhimento precisamos ter no nosso coração e nós queremos lhe dizer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Retalhos da Vida. Que cada uma dessas palavras, a começar dessa primeira canção que cantamos, seja um bálsamo, seja um consolo, mas seja também uma motivação, uma força, um empurrar da sua vida espiritual para mais e mais você se aproximar do Senhor. E mais uma vez, aquela fala que, entre aspas, quebra um pouco a espiritualidade do que queremos dizer. Assista com amor, depois compartilhe esse programa, ou agora já ligue para alguém e diga, olha, ligue aí na Futuro 14.1 ou na NET. Você sabe quais são os canais? Cabo Telecom 806, 136, e assista esse programa. Daqui, através dos nossos lábios, da nossa fala, só saem palavras de bondade, de força. E quero dizer a você também que nos assiste através do site da TV Futuro, também, né? Que é online, você pode assistir, e também você que nos assiste pelo canal do YouTube. Aproveite, meu irmão, minha irmã, se inscreva no nosso canal, se inscreva, dê seu like, ative as notificações, aquele sininho, clique lá naquele sininho e também ajude. Você conhece alguém que ainda não é inscrito no canal de Leissônia? Ajude, porque compartilhar também é evangelização. Exatamente. Quem evangeliza não é só quem está aqui à frente das câmeras, não é só quem você vê na televisão. Hoje nós agradecemos muito, né? E aliás sempre agradecemos ao nosso querido Fabiano, né? Que é o nosso diretor, é aquele que edita, articula e joga o programa. Ele nem aparece, mas ele é tanto quanto nós, um evangelizador. Você, ao compartilhar, está evangelizando. Exatamente, como também o nosso presidente da TV, que é o Carlos Santos, que abre esse espaço magnífico. Nós somos voluntários na TV, né? Então, ele também abre esse espaço para a evangelização. Então, você também, meu irmão, minha irmã, é convidado a fazer a sua parte. Bom, depois desse seja bem-vindo, seja bem-vinda, nós queremos mostrar para você o nosso catecismo da Igreja Católica. É paralelo à nossa Bíblia, o nosso livro de cabeceira. Aqui estão as respostas que nós, sobre elas, temos dúvidas. Meu Deus, quando a gente morre, o que acontece? O que é aquilo que chama juízo particular? O que é o juízo universal? Todas essas respostas estão aqui no Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós vamos usá-lo muito, porque o nosso tema de hoje, do nosso programa Retalhos da Vida é quem reza, vence. Repita. Quem reza, vence. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você já experimentou isso na sua vida e você pode experimentar muito mais. E você conhece alguém que experimentou e experimenta isso na sua vida. Quem reza, vence. E nós vamos, antes de você começar, Sônia, olha, vamos usar aqui a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos hoje refletir a quarta parte, que é a oração cristã. E aí, passando já a primeira página, a Sônia vai pegar. Abre aí, Léa, por favor, no parágrafo 2559. Já está aqui. Pronto, já está. Começa logo dele. Então, olha, se você já tem... Vamos falar quem reza, vence. Hoje o tema é oração. Rezar, sempre, sem desanimar. Pegue então, se você já tem em casa,
o seu catecismo, lá no rodapé, na descrição desse vídeo, você vai encontrar todas essas citações. As citações bíblicas e também a do SIC, Catecismo da Igreja Católica, SIC. Então ele diz no parágrafo 2559, ele diz assim: a oração é a elevação da alma a Deus. Ponto. Pronto. Pronto. E no 2560 ele diz assim também: se conhecesses o dom de Deus, e aí ele complementa, a oração, quer saibamos ou não, é o encontro da sede de Deus com a nossa. Deus tem sede de que tenhamos sede dele. Aliás, essa é uma frase também de Santo Agostinho. Santo Agostinho, né? Deus tem sede de que tenhamos sede dele. Olha que lindo. Mas eu quero refazer e recordar a primeira frase sua, que é 2559. É o artigo 2559 do Catecismo da Igreja Católica. A oração é a elevação da alma a Deus. Quando a gente ora, quando a gente reza, é como se a gente saísse desse mundo. A gente se eleva a Deus, a gente se eleva a Deus e muda o jeito de ser. Quem está em verdadeira e profunda oração, e sincera oração, e veemente oração, e fervente oração, encontra Deus. Me lembro agora na Santa Missa, no início da oração eucarística, que o padre diz: corações ao alto, e a nossa resposta: o nosso coração está em Deus. Então essa elevação que Leia está falando, que a oração é a elevação da alma para Deus, acontece toda vez que nós buscamos Deus em oração. Então no 2560, só recordando, a oração, quer acreditemos ou não, quer saibamos ou não, quer entendamos ou não, é o encontro da sede de Deus. Lembra do pai do filho pródigo, né? Ele tinha loucura que o filho voltasse. Ele tinha sede pela volta do filho. Deus tem sede. A oração é o encontro da sede de Deus, que quer nos acolher com a nossa sede, que queremos chegar até Deus. Isso é oração. E o número 2562, também aqui do nosso Catecismo da Igreja Católica, nos diz assim: de onde vem a oração humana? De onde vem a oração do homem? E aí nós vamos concluir. Seja qual for a linguagem da oração, se for com gesto, se for com palavras, se for no silêncio, se for comunitária, se for individual, seja qual for o estilo de oração, é o homem todo que reza. Eu não rezo só com a boca, eu não rezo só com a cabeça. O meu todo se modifica, se plenifica, entra em Deus, encontra Deus que já veio ao meu encontro. Mas, para designar o lugar de onde brota a oração, é do estômago, é do cérebro, é do coração, é do rim. Para designar esse lugar de onde brota a oração, as Escrituras, a palavra de Deus, nos fala mais de 1000 vezes, que o lugar de onde procede a oração é a nossa alma, é o nosso espírito, é o nosso coração. É o coração que reza, é o coração que ora. Se ele estiver longe de Deus, essa expressão da oração, Senhor, eu te amo, mas se eu estiver longe de Deus, falando por falar, essa oração é totalmente vã, né? Sem expressão. Meus irmãos, o convite é que você pare um pouco e pense como está sendo a oração na sua vida. Pare e pense que nós precisamos realmente dessa comunicação direta, dessa sintonia, dessa intimidade com Deus através da oração, com Jesus,
com Nossa Senhora, com nosso anjo da guarda. Leia, eu acho que a gente já vai ficando por aqui nesse bloco. Não. É sim, querida. Você está achando por quê? Porque tem a música. Ah, Hoje quem está olhando a hora sou Deus, eu. Oh, Deus. A gente vai ficando por aqui e volta já. Casa das Fechaduras, tudo em fechaduras e acessórios para móveis, fechaduras digitais, eletrônicas e magnéticas, travas de segurança, puxadores, portas, videoporteiros, ferragens para portas e janelas. Trabalhamos com as melhores marcas e o melhor preço do mercado. Profissionais especializados para um melhor atendimento. Casa das Fechaduras, Avenida Antônio Basílio, 2116, Lagoa Nova. Fone 3223-3324. Quem reza, vence. Vamos dizer de novo? Quem reza, vence. Desanimado, choroso, sofrido, humilhado, maltratado, não perca a certeza da oração. Preciso orar, preciso amar, acima de tudo. Se quero amar, preciso orar, acima de tudo. Rezar com gosto, sem gosto e até com desgosto, ou a contragosto, sim. É assim que eu digo sim, a vida com Deus. Rezar com gosto, sem gosto e até com desgosto, ou a contragosto, sim. É assim que eu digo sim, a vida com Deus. Rezar com gosto, sem gosto, sem querer. Vale a pena rezar sempre. Chega a Deus, preciso amar, preciso orar, acima de tudo. Se quero orar, preciso amar, acima de tudo. Amar com gosto, sem gosto e até com desgosto, ou a contragosto, sim. É assim que eu digo sim, a vida com Deus. Amar com gosto, sem gosto e até com desgosto, ou a contragosto, sim. É assim que eu digo sim, a vida com Deus. Ai, que lindo, Leia. Orar e amar. Orar e amar. Está, ó, entrelaçado. Ninguém pode rezar sem amar. Nós temos na história da igreja, né, muitos exemplos. Na verdade, eu não me lembro assim de muitos, mas sei que há. Mas nós temos o clássico exemplo de Santa Mônica, que pela conversão do filho rezou 10, 20, quase 30 anos. Não há uma certeza exata de quantos anos, mas foi tempo. Ela via o filho dela fazendo coisas erradas. Senhor, converte o meu filho. Ela via o filho dela querendo dar um primeiro passo no caminho do bem, da conversão. Senhor, converte o meu filho. Ela nunca desistiu na oração de confiar que Deus levasse o seu filho, Agostinho, à conversão. E tal aconteceu. Quem reza,
Vence. Olha aí. E esse exemplo de Santa Teresinha, De Santa Mônica. Desculpe, de Santa Mônica. Há pessoas que nem conhecem muito as histórias dos santos, mas de Santa Mônica conhece. Porque ela é muito forte e ela é um estímulo para todos nós rezarmos pelas nossas famílias. Verdade. Gente, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 26:10, ele diz assim: do mesmo modo que Jesus ora ao Pai e lhe dá graças antes de receber os seus dons, assim também nos ensina esta audácia filial. Olha que coisa linda esse ensinamento de Jesus, que agora vai ler no Evangelho. Justamente esse artigo aqui nos remete a algumas citações bíblicas que enfatizam que assim como Jesus ora ao Pai e dá graças antes mesmo de receber, nós também precisamos ser corajosos, audaciosos, como Santa Mônica, intrépidos, perseverantes. Aqui em Marcos, capítulo 11, versículo 24, o evangelista diz assim: por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede firmemente que o tendes recebido e ser-vos-á dado. Amém. Palavra de salvação. E no 9:23, Leia, continua aí. No 9:23, olha o que o evangelista Marcos vai nos dizer. Palavras de Jesus. 9. Disse-lhe Jesus: se podes, ele está dizendo para mim e para você agora, se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Mandar a montanha se atirar, suplicar pela cura de um filho, suplicar pela harmonia da família, suplicar pela bênção de uma formatura, de um emprego para o esposo. Se podes, tudo é possível ao que crê, ao que suplica, ao que reza. Porque quem reza, vence. Minha gente, nós constatamos muitas passagens bíblicas. Eu vou aqui me pegar numa que diz assim, em algumas, né, que diz assim, você conhece tudo isso que eu vou dizer. Jesus, com certeza, se entristeceu muitas vezes pela pouca fé dos seus contemporâneos, com a falta de fé, muitas vezes também dos seus discípulos. Isso aí a gente vê em muitas passagens, a gente lê isso. Mas ele também se alegrou, se admirou ao constatar a grandiosa fé do centurião romano, por exemplo, a fé daquela mulher cananeia. Ele se alegrou. Então Jesus, ele quer também que nós busquemos na oração. O que é a oração? É a conversa, é a intimidade, é a sintonia. Então, vamos ver agora. Eu citei aqui que Jesus se admirou muito com a fé do centurião romano. Leia vai mostrar pra gente isso. Esse centurião romano, cuja história rapidamente vamos lembrar, ele se chamava Cornélio. Ele era um homem piedoso, pagão, piedoso, um homem de muita oração e temente a Deus junto com toda a sua família. E ele era um poderoso comandante de 100 soldados romanos. Era um homem de muito prestígio. E aí diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 10. Quer ler, Sônia, para nós? Aqui. Mateus 8, do 5 ao 10. É contando essa breve história do centurião. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião, Cornélio, veio a ele e lhe fez esta súplica, esta oração. Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico, e sofre muito. E Jesus disse a ele: eu irei
na sua casa e vou curar seu servo. E ele respondeu a Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou subordinado e eu tenho soldados às minhas ordens. Eu vos digo, eu digo a eles, eu digo aos meus subordinados, eu digo a um soldado, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus àqueles que estavam com ele, aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel, do povo escolhido. Por isso eu vos declaro que multidões, eu nem preciso ler o restante. Não, fechou aí, né? Já fecho nisso. Jesus dizendo que não encontrou tamanha fé nessa oração do centurião romano. Ele disse que também tinha muitos soldados à mercê dele. E ele mandava e eles obedeciam. Mas em relação a Jesus, ele disse: Senhor, dizei apenas uma palavra. Precisa ir lá, não. Meu servo, o senhor não precisa ir lá. Eu confio na sua ação salvadora, salvífica, curadora. E é tão forte e tão significativa esta frase do centurião que ela está presente nas nossas missas. Toda missa, o padre, dentro da oração eucarística, a gente repete: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. É quando ele eleva, né, a Sagrada Eucaristia, eis o Cordeiro. O Cordeiro de Deus, né? Então, mas também eu falei aqui que ele se admirou profundamente da fé da cananeia. Aí a gente pergunta: e quem é a cananeia? A cananeia, aquela mulher, pertencia a um povo amaldiçoado. Os cananeus eram considerados pessoas impuras. Então aquela mulher era considerada impura, pecadora. Isso na visão do povo de Israel, que não fazia parte do povo escolhido. Era um povo discriminado, isolado. Mas esta mulher, mesmo sabendo que não era bem vista, ela soube do que Jesus vinha fazendo, das curas, do amor de Jesus, da presença de Jesus. Ela rompeu essa barreira, rompeu as normas e correu os riscos, mas ela foi. E não só, olha, foi uma oração dialogada, ela dialogou com Jesus. E ela foi perseverante e venceu. Vamos ouvir essa história, essa citação bíblica, essa parábola. Não é parábola, é a história verdadeira que está. A fé manifestada, o tema aqui na Bíblia, o subtema é a fé manifestada por uma pagã. Por uma pagã. Pecadora. E quem nos diz é Jesus, olha, através do Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos do 21 ao 28. Leia, vai ler pra gente. Aqui diz assim, que Jesus partiu dali, ele estava em algum lugar, anteriormente citado aqui, e retirou-se para arredores de Tiro e Sidônia. Só para uma contextualização geográfica, Tiro e Sidônia, naquele tempo, correspondem hoje ao Líbano, a Israel, a Jordânia e a Síria. Então, diz São Mateus 15, 21 a 28. Jesus partiu dali e retirou-se. E eis que uma cananeia, aquela mulher, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Isso é orar. Com muita fé, ela gritou porque ela acreditava. Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Jesus, despede essa mulher.
ela nos persegue com tanto grito. Ô mulher escandalosa, nos persegue com tanta insistência. Despede-a, manda-a ir embora. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem clama o meu nome, eu atenderei. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, ajuda-me. Isso é oração. Ajuda-me. Não precisamos multiplicar muitas palavras, não é, Sônia? Senhor, ajuda-me. E ele vê a aflição, o anseio, a necessidade, a angústia, a dor e a confiança da sua alma. Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos. Chamando ela de cachorrinho. Não, pior do que cachorrinho, vê. Não convém. Ah, Jesus. Às vezes Jesus nos confunde, mas é porque depois ele mostra a sua realeza. Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Ele ia tirar do povo hebreu, do povo escolhido, do povo judeu para dar a uma pagã? Não convém jogar aos cachorrinhos. Certamente, Senhor, replicou ela. Mas certamente, Senhor, o Senhor tem razão. Tudo bem. Eu concordo com o Senhor, não vou tirar da boca dos filhos para dar para os cachorros, para dar para aqueles que não têm nada a ver com a gente. Porém, Senhor, replicou-lhe a cananeia, os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus olhou, certamente botou a mão no queixo. Meu Deus. Sei lá, fitou a paisagem, fitou a imensidão. Ficou sem olhou palavra, para né? aquela mulher, olhou para o seu... Deve ter acontecido alguma coisa de êxtase espiritual. E ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como desejas. E diz-nos a citação, que na mesma hora a filha dela ficou curada. Gente, muitas vezes, e nós encontramos na Bíblia isso, muitas vezes Jesus usa palavras para tocar o nosso coração. Quando ele diz assim: olha, como é que eu vou curar você? Eu tenho tanta gente para curar aqui do povo escolhido e eu vou gastar, digamos, meu tempo e tudo para curar alguém que eu sei que nem vai me seguir. Mas ela poderia aí já ter recuado e ido embora. Mas ela disse: Senhor, eu ainda sou pior do que os cachorrinhos, porque os cachorrinhos ainda comem o resto da comida da mesa dos seus donos, mas eu nem isso eu tenho, Senhor. E com essas palavras ela disse: eu só tenho você. Eu só tenho você. E você pode curar a minha filha. E Jesus, diante do nosso amor, da nossa humildade, do nosso desejo, não é, de cura, do nosso desejo de vitória, do nosso desejo da bênção, a gente precisa realmente fazer desse jeito. Ele se curva, ele se queda e ele atendeu. Então essa humildade, essa persistência, esse diálogo, Jesus mostra, porque esse evangelho também nos mostra a necessidade que nós temos de dialogarmos com Jesus. Às vezes, sabe? Muitas, a gente reza e já quer a resposta já. Já para ontem. E a paciência? E a perseverança? A paciência, a perseverança. Quer que Deus faça do nosso jeito. Não é da forma que Ele acha melhor para a nossa vida. Nós queremos que Ele nos atenda do nosso jeito. E a vontade dEle onde fica na nossa vida. Precisamos nos submeter a Ele. O Salmo 138 nos diz isso. Senhor, vós me perscrutais e conheceis. Sabeis tudo de mim. Quando me sento, quando me levanto. Ele conhece. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando, quando repouso, vós me vedes. E lá em Isaías, capítulo 65, versículo 24, o grande profeta nos diz, em nome de Deus, que o inspirou:
antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Ele já sabe do nosso anseio, apenas Ele quer que nós nos humilhemos ante a sua poderosa mão. Estarão ainda falando e já serão atendidos. Precisamos conhecer a palavra de Deus para aumentar a nossa fé. Isso que está dizendo que o profeta diz é palavra de Deus através do profeta Isaías para mim e para você. Então, mais uma vez, o nosso bloco está terminando. Vontade de que fosse uma fala só, porque é muito enlevo para o nosso coração. Daqui a pouquinho, terceiro bloco. Casa das Fechaduras, tudo em fechaduras e acessórios para móveis, fechaduras digitais, eletrônicas e magnéticas, travas de segurança, puxadores, portas, videoporteiros, ferragens para portas e janelas. Trabalhamos com as melhores marcas e o melhor preço do mercado. Profissionais especializados para um melhor atendimento. Casa das Fechaduras, Avenida Antônio Basílio, 2116, Lagoa Nova. Fone 3223-3324. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Sentirá um alívio na alma, toda dor ficará sobre a cruz. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Quem escuta a voz do Senhor jamais deve resistir, pois não sabe o dia final, a hora que vai partir. O raiar de um glorioso amanhã do presente só dependerá. Deixe hoje Jesus transformar seu viver e uma eternidade terá. Deixe hoje Jesus transformar seu viver e uma eternidade terá. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Sentirá um alívio na alma, toda dor ficará sobre a cruz. Vem deixar o seu fardo
pesado aos pés de Jesus. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Sentirá um alívio na alma, toda dor ficará sobre a cruz. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Amém. Vem deixar aos pés de Jesus. Não são outros pés que têm o poder, a autoridade de receber o depósito dos seus fardos, dos seus ais, dos seus gritos como o da cananeia, dos seus pedidos de socorro como o do centurião. É Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Não há outra expressão além do só Jesus. Deixa seu fardo, fecha seus olhos, cruza suas mãos, entra no seu coração, deixa a sede do seu coração encontrar a sede do Senhor. Deixa seu fardo. Quem vence é porque ora, porque quem reza vence. Mas aí a gente fica às vezes pensando, eu já escutei pessoas dizer, mas eu não sei rezar, mas eu não sei orar, mas eu não sei conversar com Deus. Por que não sabe? Você não conversa dentro de casa? Com seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos? Conversar com Deus precisa de simplicidade. Olha o que vem nos dizer aqui o evangelista Mateus, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Ele diz assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Olha, também ele diz, nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos pela força da palavra. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Como nos disse, e comentamos no segundo bloco, o profeta Isaías, que Deus já sabe, mas Ele quer que a gente vá até Ele, com palavras simples, meu irmão, minha irmã, com palavras simples. É fácil rezar? O que você diz quando se sente em oração? Aliás, você reza? É nada. Não é fácil rezar, não é mesmo? Não é mesmo, meus irmãos? Nós enfrentamos tantas dificuldades no caminho, na via da oração. Nós esbarramos com tantos desafios para termos uma vida de profunda e intensa oração, uma vida de verdadeiros adoradores, uma vida de sincera e constante união com Deus. Não é tão fácil rezar, mas precisamos nos esforçar, porque se nós não tivermos uma vida de união com Deus em oração, nós estamos perdidos e não conquistaremos a vida eterna. Precisa de esforço mesmo, viu, Léa? Porque nós enfrentamos muitas barreiras, muitos empecilhos, muitos obstáculos, muitas dificuldades para ter uma vida de oração. Além das desculpas, a gente enfrenta realmente muitas dificuldades. E o catecismo da Igreja Católica, o SIC, como a gente está aqui querendo também dizer, porque às vezes a gente encontra em algum lugar escrito CIC e fica sem saber o que é. Catecismo da Igreja Católica. Todas as 3 letras maiúsculas. Uma sigla. No parágrafo 27 e 29, olha o que ele diz. A dificuldade habitual da nossa oração é a distração. É mesmo, né? Você também experimenta isso, né? Eu também experimento. Bota os seus 2 cotovelos aqui. Por exemplo, você está rezando. Aí você lembra o quê, Sônia? Tem uma trouxa de roupa? Olha,
É interessante. É uma trouxa de roupa para lavar. É a roupa que a máquina terminou de lavar e agora eu tenho que estender. Ou então eu olho, eita, fulano nem ligou para mim, vai ligar ainda, eu tenho que esperar. A gente vai colocando as coisas, aí começa a rezar. Ai, Senhor, estou aqui na Tua presença, Senhor, para agradecer, Senhor, o dia de hoje. Você acabou de acordar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Ai, meu Deus, que hora será? Será que estou atrasado para fazer o café? Então, as coisas. Aí, mais tarde, eu vou rezar 11 horas. Aí, me lembro de outra coisa. E assim, eu estou rezando e eu pensando, eita, como será que fulano já viajou? Eita, será que eu tenho que me lembrar do médico de hoje? Então, na nossa condição de humanos, a gente tem essa tendência. Mas existem muitas formas da gente ir buscando resolver isso. A gente, na verdade, a Sônia disse uma coisa muito importante. Eu acordo 7h30, 6h15. Você acorda 7h30, 6h15 e diz, Senhor, esse é um momento de oração pessoal, individual. Aí ela disse mais à frente, lá pelas 11 eu vou rezar. Pois é, nós precisamos ter momentos pessoais, de intimidade. Eu e o Senhor e eu. Agora, para quem ama intensamente, o dia inteiro. Eu estou mexendo na comida, eu estou tirando uma roupa, eu estou fechando a janela. Tudo em oração. Tudo eu faço em oração. Por isso eu faço na leveza, na tranquilidade, na alegria. É porque existe, nós temos programas sobre oração, onde vai falar dos vários tipos de oração que nós temos, né? E a gente não tem como aprofundar tudo num programa só. Mas a gente tem que rezar o dia todo mesmo, fazendo as coisas. Em vez de reclamar dos pratos para lavar, agradeça porque teve comida para comer. Então a gente vai vendo o outro lado das coisas. Então o primeiro empecilho é a distração. Mas tem também outro no parágrafo 27 e 30, que é o combate contra o nosso eu possessivo e dominador. E que exige vigilância. Então, tudo eu, tudo do meu jeito, tudo da forma como eu determino, como eu autoritariamente quero resolver as coisas. Então, tudo isso é a falta da humildade, é o orgulho e a arrogância tomando conta da gente. Isso também é um empecilho na oração. Possessivo e dominador. Você já escutou? E há certas denominações religiosas que mandam em Deus. Deus, eu te ordeno, eu te determino. Deus, eu não aceito. Eu já escutei isso muito. E isso está entrando na nossa igreja católica. Você não acha que é muito atrevimento, muita presunção você dizer, eu te ordeno, eu não aceito essa doença, Senhor, eu te suplico, cura essa doença. É diferente. Nós somos criatura. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o distribuidor das bênçãos e das graças. Precisamos que a nossa vida esteja em sintonia com a vontade de Deus. Né? E há também, a Sônia falou da distração e do meu eu possessivo e dominador que quero mandar em Deus. E há um outro também, a aridez. Eu sento... Não sai nada. Eu vou na janela, eu não consigo entrar em união e unidade com Deus. Se chama aridez. Na aridez, na tibieza, o coração fica seco, vazio, frio, parecendo mesmo árido, num deserto, sem gosto de pensar nas coisas do céu. Lembranças e sentimentos, mesmo espirituais, nada vem. Mas este é o momento da fé pura e genuína, que se aguenta fielmente ao lado de Jesus, na agonia e no sepulcro. É rezar com gosto, sem gosto e até com desgosto, ou a contragosto, sim. Eu não quero, mas eu tenho, senão eu morro. Aliás, rapidinho dá aquela história de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, gente, doutora da igreja, fundadora e reformadora do Carmelo no mundo. E, de repente, um dia ela estava na aridez. Hoje eu não vou rezar, não. Hoje eu não vou rezar, mas ela sabia que se ela não rezasse, ela morria.
Porque existe a sede, às vezes não existe o ânimo, mas existe o vazio que só a oração preenche. Aí sabe o que ela fez? Ela entrou para a capela e pediu à irmã dela: ô irmã, faça o quê? Me tranque aqui dentro e Por leve a fora. chave. E leve a chave. Eu não tenho como sair. Não dá para fugir. E de repente, ela sentou lá, não saía nada. Não tinha um enlevo no coração, não tinha nada. Sabe o que ela fez? Só tinha fé. O que ela fez, Sônia? Não, ela disse, pois então eu vou contar os tijolinhos da capela. Começou Os a contar. tijolinhos eram aparentes, ela começou 1, 2, 3, 4. Agora um detalhe, ela quis estar Na na presença de Jesus. Ela não estava com vontade de rezar, mas ela não fugiu. Não fugiu. Ela enfrentou. Ela não deu vazão Não deu à vazão. aridez. Ela foi. Aí, Embora não rezou. um dia no qual ela estava em profunda oração, ela disse: meu Deus, Pai de bondade, qual foi o dia que essa pobre alma mais agradou ao seu coração? E ele disse para ela: No dia que você contou os tijolinhos. Né? Porque ela não queria a vontade humana. Não queria. Mas ela foi. Porque ela sentiu que era necessário. Então essa, meus irmãos, é a aridez. É uma dificuldade que a gente enfrenta quando a pessoa, aquela alma, já leva essa vida de santidade. Mas existe um outro tipo de aridez. Aquela que é pela falta de fé. Porque não experimenta a oração. Então, olha, eu não sinto falta nenhuma de oração. Sabe por quê? Porque eu não tenho o hábito de rezar. Ou outro, olha, eu tenho uma preguiça tão grande, porque na hora de rezar, eu quero fazer crochê. Na hora de rezar, eu quero ir lavar o banheiro. Começa na hora a de rezar, bocejar. eu começo a bocejar. Eu quero visitar uma pessoa, eu quero fazer uma ligação. Então, toca o aí, telefone e eu adoro, porque eu tocou o adoro, telefone. né? Então, essa aí já precisa de uma outra coisa também. Essa já bate um pouco, já cai em cima da necessidade de conversão. Na necessidade de aprofundar a fé. Porque se eu não rezo, porque eu estou com aridez espiritual, mas eu tenho fé e sei que eu não estou certa e tudo, é uma coisa. Mas se eu não rezo, porque eu não sinto falta de Deus, porque eu não percebo a sede de Deus, de que eu tenho sede dele, aí sim, eu preciso aprofundar e buscar e rezar e ler a palavra e buscar os sacramentos, buscar a confissão, buscar a missa, conversar com quem pode me orientar para que eu vença a barreira da aridez para buscar uma motivação, um entusiasmo, um desejo de rezar. Né? Então, gente, começando a fechar esse nosso programa de hoje, quem reza, vence. Vamos fazer um discreto resumo, dizendo assim, que a oração está no artigo 2752 do Catecismo da Igreja Católica. A oração supõe um esforço e uma luta contra nós mesmos. Porque por nós mesmos a gente não quer rezar, não. A gente quer dormir, ver TV, conversar, passear. Porque rezar requer entrar dentro de nós e ver a nossa fragilidade. E vendo a nossa fragilidade, a gente tem que corrigi-la, senão não chega a Deus. E muitas vezes a gente resiste a mudar. Então, a oração supõe um esforço e uma luta contra nós mesmos e contra as tentações do inimigo cruel, terror, o inimigo que nós conhecemos. O combate da oração é inseparável do combate espiritual necessário para agir habitualmente segundo o Espírito de Cristo. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. A oração, meu irmão, minha irmã, é a força que derrota o mal. Lá no livro, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, eu vou ler aqui porque já foi transcrita. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Né? Perseverai. Vamos lembrar da mulher cananeia. Jesus disse, mas Senhor,
Ai, minha filha, e vai. E ela consegue, porque quem reza, vence. Com certeza. A persistência, a insistência, com amor e humildade. E aí, 1 Tessalonicenses 5:17 fecha o nosso programa. Orai sem cessar. Porém, com humildade, simplicidade, confiança e perseverança todos os dias. Por quê? Porque quem reza, vence. Mais 2 vezes. Quem reza, vence. Quem reza, vence. vence. Meu irmão, minha irmã, nós queremos agradecer a você por mais um programa Retalhos da Vida chegando até você. E eu peço mais uma vez, deixe nos comentários do vídeo alguma coisa. Deixe sua sugestão, sua opinião. É importante para nós, importante para outras pessoas também que vão ler. Muito obrigada. E até a próxima semana com mais um Retalhos Retalhos da Vida. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da